Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Vamos aí para nossa primeira videoaula, tá? Sobre o assunto seguinte do teu cadernão de história geral, tá? Que vai ser o que? Grécia, certo? Vamos começar aí então com a aula de hoje falando sobre as características geográficas dessa Grécia antiga, tá bom? Vamos falar sobre a ocupação dos primeiros povos, né, que migram para a região, beleza? E vamos começar. Galera, olha só. Na aula de hoje, a gente já tem que entender o seguinte. A história grega, ela é dividida na sua cronologia em 4 períodos. Na verdade, tem um quinto aqui, mas já é no período dos macedônios, quando vai acontecer a dominação macedônia, tá? Mas não te preocupa com isso agora. Eu quero que tu lembre desses 4 períodos, que são as divisões aí necessárias, tá? O período pré-homérico, que é antes, né, do surgimento da escrita dos poemas homéricos Ilíada e Odisseia, que narra a guerra de Troia e o retorno de Ulisses, tá? O período homérico, que é o período de existência do poeta grego, certo? Período arcaico, que vai ser marcado pelo surgimento das polis gregas, tá? E o período clássico, que é o período de maior apogeu do mundo grego, com o surgimento da filosofia, né? Com o apogeu de Atenas, sobretudo, que a gente vai estudar nas outras aulas aí. Tranquilo? Vamos lá então. Geografia da Grécia. Localização. Ela está onde? Na Península Balcânica. Beleza? Deixa eu mudar aqui o meu ponteiro para uma caneta. O que eu grifar aqui, galera, você já tem que fazer aí um resuminho no teu caderno, tá? Península Balcânica. As condições geográficas desse lugar na Península Balcânica, nós temos um relevo altamente acidentado, ou seja, cercado de morros e montanhas, tá? Solo, então, ele vai ser pouco fértil, porque a maior parte dessas montanhas são rochosas, tá? E esses vales, eles isolavam os grupos humanos que estão começando a migrar e se sedentarizar ali na região da Península Balcânica, tá? Isso vai fazer o que, William? Dificultar a comunicação entre um grupo e outro, devido a separação por essas montanhas, por esses vales, tá? Isso é uma característica natural que vai ajudar, galera, presta bem atenção nessa dica, tá bom? Que vai ajudar as polis gregas a terem a sua característica de independência, de autonomia, né? Elas vão ser altamente independentes uma das outras, justamente por essa falta natural mesmo de comunicação entre uma e outra, devido a esse relevo montanhoso, beleza? Dificulta então a comunicação e favorece a formação política predominante da polis. Qual é a formação política predominante? A independência e autonomia de cada uma delas, beleza? A costa, ela é muito recortada, ou seja, o litoral dela é muito recortado, o que vai favorecer o quê? O surgimento de portos naturais, tá? O que vai favorecer, sobretudo, o comércio. Já que eu não posso me transportar, fazer comunicação entre terra, eu vou utilizar o quê? O mar Mediterrâneo, para sair de um ponto ali onde eu estou localizado, para fazer comércio com outras cidades, enfim, né? Então, eu vou te mostrar aqui no mapinha. Esse litoral aqui, ó, recortado, você percebe aqui, ó, acompanha comigo aqui no cursor, tá? Esse ponto, esses litorais aqui recortados, eles são o quê? Basicamente portos naturais, onde dá para atracar navios, não precisa ser construir os portos, já estão feitos, beleza? Aqui as faixas em verde mais forte, vocês percebem que são exatamente as montanhas, é o relevo montanhoso, tá bom? E é exatamente assim que vai se desenvolver, ó. Você percebe que são várias elevações, então são poucas as áreas férteis nessa Península Balcânica. São poucas as áreas que dá para plantar, para desenvolver a agricultura, tá bom? O clima é seco, as chuvas são raras na região, poucas áreas férteis, tá? Destaca-se muito o pastoreio, tá? E a pecuária. A agricultura era praticada nos vales e eles plantavam trigo, cevada, vinhos e oliveiras, tá bom? Isso aqui era utilizado tanto para a subsistência desses povos quanto para o comércio, beleza? Vamos entender aí o período pré-homérico, tá?
ele se desenvolve a partir de 2000 a.C. e é o momento que marca a chegada dos povos nômades que vão dar origem ao povo grego. Beleza? É o período aí, gente, de sedentarização de povos que eram nômades, que estão procurando um lugar para se sedentarizar, tá? Para fixar moradia, desenvolver aí as primeiras, né, formas de organização social, tá? Então nós temos aí os primeiros povos a chegarem no período, né, foram os aqueus, beleza? Os aqueus foram os primeiros a invadirem a Grécia, depois vieram eólios e jônios. Você vai fazer um esqueminha no seu caderno e vai começar a apontar, né, quais são esses povos: aqueus, eólios e jônios, beleza? Os aqueus fundaram os primeiros núcleos urbanos com fortificações, e a convivência entre esses povos que chegavam, né, não era pacífica. Isso já foi questão de prova, tá? A relação deles entre si não se dava de maneira pacífica. Esses povos vinham chegando e já mantinham conflitos ali com os novos que chegavam, tá? Os dórios é o quarto povo de origem, né, a chegar, e vai o quê? Mudar completamente essa relação aí desses povos que já tinham chegado, os aqueus, eólios e jônios, beleza? Os dórios, galera, para você lembrar bem deles, eles vão dar origem ao povo, à cultura espartana, beleza? São esses caras aqui que vão dar origem à cultura espartana. Sobretudo porque eles, os dórios, já eram um povo de natureza guerreira, tá? Eram povos saqueadores, e além disso eles já dominavam a tecnologia do ferro, enquanto esses outros povos que estavam lá só dominavam o bronze. O ferro é, né, um mineral muito mais forte que o bronze. Então as armas dos dórios eram muito superiores a dos os aqueus, eólios e jônios. Tranquilo? Esses caras vão chegar, né, característica militarizada, uma característica dominadora, e vão começar a dominar esses povos que já estavam estabelecidos. Eles são os últimos a chegarem desses quatro povos. Chegando, a invasão dória vai levar o quê? Esses povos gregos a fugirem de várias regiões que vão ser dominadas, tá? Isso aí, cara, cobra-se muito nas provas de vestibulares aí, Brasil afora, tá? Isso aí leva a ocorrer a chamada primeira diáspora grega. O que é diáspora, William? Não sei, não lembro, estou a fim de conhecer, de saber. Diáspora é o espalhamento, né, forçado de uma cultura. É quando esse povo, essa certa cultura, é levada à força a sair do seu lugar de origem e ir para outros lugares. E isso vai fazer o quê? Levar a cultura desses povos de maneira forçada a se espalhar, beleza? E aonde vai acontecer isso? Exatamente na bacia do Mediterrâneo, na região ali do Mediterrâneo, tá? Esses povos, eles vão, por exemplo, para a Península Itálica, vão para a Ásia Menor, tá? O Oriente Próximo. Eles vão sair da Península Balcânica devido à invasão dória, beleza? Alguns dirigiram-se para diversas ilhas vizinhas, né? Enquanto outros rumaram para o interior. Beleza, gente? Essas ilhas aí são as ilhas gregas, tá? Que a gente chama de Grécia insular, beleza? Vamos continuar aqui. Então, o período pré-homérico, ele é marcado exatamente pela chegada desses povos, tá? Esses povos vão dar origem à formação do povo grego, a união de todos eles, tá? Desses quatro que eu estou te falando. Os aqueus, que são os primeiros, quando chegaram lá, não estavam... o território não estava livre. Aquele território já tinha dono. E onde é que existia essa civilização que dominava? Existia bem aqui, ó, vem aqui comigo no mapa. Na ilha de Creta, beleza? Na ilha de Creta. Essa ilha, ao sul da Península Balcânica, existia uma civilização chamada civilização cretense, né? Uma civilização altamente desenvolvida, palaciana, com grande urbanização desenvolvida, com a escrita já, com o seu poder político já bem elaborado, né? Uma sociedade estratificada, ou seja, era uma sociedade, uma civilização à frente dos aqueus quando chegam lá. Então os aqueus vão ser dominados pelos cretenses durante um bom tempo. Só que aí, depois de um tempo, os aqueus vão conseguir derrotar os cretenses.
Essa história, ela está sendo narrada, ela é narrada e pode ser observada no mito do Minotauro, gente, beleza? No mito do Minotauro, né? Em que Teseu vai até a ilha de Creta, né? No palácio de Knossos, e lá ele derrota o Minotauro dentro do seu labirinto, né? Com a ajuda de tudo mais. É um mito bem interessante, narrado pelos aqueus, demonstrando de forma mitológica, através de um herói, né? Teseu, que vai derrotar o subjugo, né, o domínio cretense, beleza? Então, quando eles derrotam os cretenses, os aqueus, a mistura dessas duas culturas vai criar o que a gente chama de civilização creto-micênica, porque os aqueus também eram chamados de mecenas. Beleza, galera? Depois vem Jônios e Eólios, e os dórios são os últimos a chegar, que vão, com as suas invasões, vão criar aí a primeira diáspora grega. Vamos entender um pouco aqui como é que surge essa diáspora. Uma coisa bem interessante é que os dórios, eles vão procurar as melhores terras daquela península, que tu sabes que as terras são bem escassas, terras férteis. Aonde tem a maior parte de terras férteis fica nas planícies, né, que não é recortado, é plano, e ali se desenvolve bem a agricultura. Aonde está isso? Na península do Peloponeso. Vamos voltar aqui um pouco que eu te mostro, ó. Península do Peloponeso é exatamente essa aqui, ó, fica ligada à Grécia continental. Essa região aqui, onde tem mais península, planície, tem a que a gente chama de planície da Lacônia, tá? Planície da Lacônia. E é aqui que os espartanos vão se estabelecer, vão expulsar os jônios, os aqueus que estão ali, e vão ficar com as melhores terras, porque eles dominaram através das guerras de conquista. Essa dominação, aluno, presta bem atenção, ela vai ser uma das motivações, né, uma das causas históricas que vai levar a característica econômica de Esparta lá na frente ser sobretudo agrária. Esparta vai ter uma economia baseada, assentada na produção agrícola. Por quê? Porque os dórios, seus antepassados, dominaram a melhor das terras, né? as partes mais férteis, como é o caso da planície da Lacônia. Beleza? Anota isso no esqueminha aí, não te esquece que isso é de suma importância, tá bom? Dito isso, vamos partir para o período homérico. O período homérico ele é caracterizado então pela formação dos gênos. William, o que é isso? Tem muita coisa. Gente, tudo tá ligado, né? Tudo tá ligado a uma coisa. Eu quero que tu entenda essa história sempre interligada, né? Tivemos ali a invasão, a chegada desses povos. Tivemos o primeiro povo aqueu tendo uma mistura cultural com os cretenses, que a gente vai chamar de civilização creto-micênica, que vai durar durante um tempo. Depois os dórios vêm, né, e acabam com isso. Existe a primeira diáspora grega, né? Os dórios ficam com as melhores terras. Os aqueus, jônios e eólios e algumas regiões permanecem ali na Península Balcânica e vão dar origem às primeiras organizações sociais, tá bom? Que a gente vai chamar de gênos. O que são gênos, William? A grosso modo, comunidades agrícolas, beleza? Se desenvolve no período homérico. Então, vamos lá. Período pré-homérico, marcado pelo quê? Para te colocar no teu esquema. A chegada dos povos, né, que imigram, os povos que dão origem à cultura grega. Período homérico marcado pelo desenvolvimento dos gênos, que são essas comunidades agrícolas. Os tempos homéricos, então, têm início com a invasão dos dórios e a formação dos gênos, beleza? A denominação é devido às principais fontes que retratam o período, atribuídas a Homero, que escreve a Ilíada, Guerra de Troia, e a Odisseia, que narra as aventuras de Ulisses, o herói grego de retorno. Ulisses é o cara que deu a ideia lá do cavalo de Troia e tudo mais. Mas vamos seguir, tá? A Ilíada e a Odisseia é algo importante, que sempre cai em prova. Você tem que procurar, né? Se não leu na literatura, tem que fazer um estudo sobre isso, é muito importante. Os dois livros são tradicionalmente atribuídos ao poeta Homero, né? Ilíada, que era o nome de Ilion, né? Que é o nome grego para Troia, que a gente vai chamar de Troia depois, tá? Aqui. E desenrola toda aquela mitologia. Através dessas narrativas históricas, né, desses poemas homéricos, é que nós temos acesso a esse período aí do desenvolvimento dos gênos, tá bom, gente? É assim que a gente consegue acessar a história.
Tá aí os 2 livros. A importância dos poemas na educação grega foi fundamental, haja vistas que as obras desse poeta forneciam exemplos de virtude e heroísmo a serem seguidos. Então a mitologia grega posta nessas 2 narrativas, nesses poemas, elas servem sobretudo, meu aluno e minha aluna, para auxiliar na formação, né, da sociedade, através de uma característica pedagógica, né? Não tome esse tipo de atitude, porque conforme você aprendeu no poema grego, os deuses não gostam disso, tarará, isso pode acontecer com você. Então são orientações pedagógicas e de ações éticas para a vida do mundo grego. É como eles ensinavam, né, o grego a se portar, a agir daquela maneira, daquela forma, beleza? Vamos falar então, continuando aqui, sobre os gênos, tá? Os gênos era onde, quando famílias coletivas se reuniam, descendentes de um antepassado comum, os primeiros homens a chegar lá na região, tá? E cada gênero era chefiado pelo membro mais velho, chamado pater, ou paterfamilias, tá? Com autoridade militar, religiosa e política. É Deus, é rei, perdão? Não, é pater que chama, tá? Nos gêneros é pater. A economia desses grupos familiares, então, era sustentada na agricultura e no pastoreio, como vocês já sabem. A terra era propriedade coletiva, a produção destinava-se à subsistência da família. Ou seja, vamos lá. Os gênos, primeiro grupo civil humano, chegou ali, né, começou a se desenvolver na região, a família cresce, e quem é que lidera, né, essa grande evolução e aumento populacional dessa família? É o pai, né, o indivíduo mais velho, com mais experiência, chamado de pater, ou paterfamilias, tá? Esse cara vai ordenar os gêneros, que é esse núcleo familiar agrícola, tá bom? Isso é antes da cidade-estado, isso é antes das civilizações, né? São os primeiros grupos humanos, beleza? Vamos lá. Então, bora entender aqui a situação. Os gêneros é uma unidade primitiva, né? Econômica, social, política e religiosa, tem caráter primitivo. A família vivia sob a autoridade do paterfamilias, como já te falei, tá? O grupo era de forma consanguínea, os casamentos eram feitos dentro da própria família, né? Os bens de produção e o trabalho eram coletivos, ou seja, a terra não existia propriedade privada, era de todo mundo. A produção era distribuída igualmente, tá? E predominava então a igualdade social. Isso aqui é de suma importância para você lembrar sobre gêneros, tá bom? Existe a igualdade social até o momento da sua desintegração. Então percebam, esse modelo de organização social, ele era o bastante até determinado momento. Quando esses grupos começam a crescer muito, vai começar a haver conflito de interesses, sobretudo pela terra, e esses gêneros vão começar agora a se desintegrar. Vamos entender como? Olha só. Por volta do século 8 a.C., né, inicia-se o processo de desagregação dessas comunidades gentílicas, que é como pode ser chamado, usado também na tua prova, tá? Os gêneros são as comunidades gentílicas. O crescimento populacional faz o teu esquema, minha aluna, meu aluno, vai no teu caderno, motivo de desagregação ou de fim dos gêneros. Crescimento populacional, tá bom? Foi maior que o da produção, ou seja, começa a faltar alimento devido à limitação de terras, não é isso? O paterfamilias passa a fazer divisão dessa terra, beneficiando parentes mais próximos, com os melhores lotes de terra, terras mais férteis, que foram transformados em propriedade privada. Então, o que leva ao fim dos gêneros, William? O aumento populacional, o aumento demográfico, devido à limitação de terra. Agora, o líder ali, digamos, tribal, né, gentílico, ele vai ter que partir a terra e dar para os seus parentes mais próximos, beleza? Surge então a propriedade privada na Península Balcânica, nessa Grécia Antiga, tá? Surge então uma nova classe social, meu filho e minha filha, os chamados eupátridas. Eupátridas em grego significa os bem-nascidos. Pronto, começou uma elite agrária lá nos primórdios, antes de surgir Atenas ou Esparta, meu filhão, tá?
A elite agrária que vai estar tão presente, você vai ver comigo, em Esparta e Atenas, ela surge aonde? Ainda nos Genos. Na verdade, no fim dos Genos, na desintegração dele, tá? Então, os bem-nascidos são aqueles que já nascem herdando terras sem trabalhar ou né, lutar por elas. Já nascem ricos dessa maneira, né? Os herdeiros desses eupátridas serão eupátridas, porque receberão terras que foram divididas lá atrás pelo paterfamilias. Beleza, gente? Então vamos entender, resumindo essa parada. Paterfamilias, responsável pelo culto antepassado, poder político contra a justiça. Final do período homérico, as comunidades gentílicas começam a se transformar. O aumento demográfico, né? Mas a produção agrícola insuficiente levam os Genos a se desintegrar e os seus membros partilham as terras que antes eram coletivas. Beleza, galera? Para encerrar a aula de hoje, sobre isso que a gente está tratando, eu vou te apresentar aqui as 3 primeiras classes sociais, ou grupos ou divisões sociais, tá? Que vão surgir com o término dos Genos, tá bom? Os eupátridas, como eu já te falei, os georgoi, que são os agricultores, parentes mais afastados, tá? Que tem umas terrinhas assim, mais meia boca, né? Não são terras grandes e boas, mas aí tipo, ó, meu filho, né? Meu primeiro filho vai virar eupátrida, pega uma terra boa. Agora os meus primos mais distantes, um cara que né, não gosto muito, vai virar georgoi, entendeu? É mais ou menos isso. E os tetas são exatamente os indivíduos que estão vivendo nos Genos, que não tem proximidade sanguínea tão grande com o paterfamilias e vão ficar o quê? Sem terras. São chamados de marginais. Por que marginais? Porque eles ficam à margem da propriedade. Égua do mouse ruim. À margem da propriedade privada. Ó. Aqui está a propriedade agora, depois de criada, né? Doada para o indivíduo. E os tetas ficam aqui, ó, à margem. Por isso, marginais. Beleza, galera? A gente fica por aqui nessa aula de hoje. É uma aula importantíssima, uma aula introdutória. Muitos alunos têm dificuldade em compreender Grécia porque querem memorizar. Memorizar Grécia não dá certo para te fazer o teu Enem, tua prova. Eu quero que tu compreenda de onde vem todas aquelas informações que a gente vai ver lá em Atenas e Esparta, tá bom? Que é o que mais cai na tua prova. Mas isso aqui é de fundamental importância para você dominar o assunto sobre Grécia Antiga, beleza? E a gente começa a falar então sobre o surgimento da cidade-estado grega, das polis. A gente começa a falar na nossa segunda aula, que eu já vou preparar, já vou deixar no esquema para ti, beleza? Beijo em todos e todas, fiquem em casa, cuidem-se da sua família, tá? Consciência coletiva sempre, nada de ir pra rua.